Olá maker de internet das coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Nesse vídeo, a nossa terceira aula do curso de MQTT. Então, antes de mais nada, eu te convido a deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais, assinar o nosso canal se você ainda não é inscrito. Torno a pedir para você deixar então os seus comentários no vídeo sobre as suas dúvidas, sobre as suas experiências com o MQTT e também uma novidade muito bacana. Ontem eu participei de uma live no canal Tudo sobre IoT, da nossa amiga Thelma Troisi. Vou deixar o link na descrição para você acompanhar também. Então, vamos iniciar nossa terceira aula do curso de MQTT. Recapitulando a nossa aula número 2, nós vimos o que? Dentro dos módulos técnicos, o modelo Publish e Subscribe, o Broker, conhecemos aí o Publisher e o Subscriber e também uma demonstração prática onde eu apresentei para você o nosso ambiente de Broker do canal Internet e Coisas, disponível lá 24/7 para você fazer seus testes. Na nossa terceira aula, seguindo os módulos técnicos, nós vamos ver então detalhes sobre as mensagens, sobre os tópicos, criação e estrutura de tópicos, a qualidade de serviço, o QoS, que na minha opinião é um dos principais recursos do MQTT, e também a opção de Retain, envio de mensagens com a opção Retain. Vamos recapitular então, o que nós necessitamos para poder fazer o envio de uma mensagem, um publish. Nós precisamos então o tópico, ou seja, onde nós vamos publicar essa mensagem, o QoS, né, o nível de serviço, qual o nível de garantia que eu quero para essa mensagem, que está diretamente ligada à representatividade, né, à importância dessa mensagem. A opção de Retain, que nós vamos ver hoje o que faz, mas ela indica que essa mensagem deve ser persistida pelo broker. E, obviamente, o payload, que é o conteúdo dessa mensagem. Lembrando, né, que nós já vimos nas aulas anteriores que o MQTT ele, é agnóstico ao conteúdo da mensagem, ou seja, posso enviar qualquer tipo de conteúdo, não há uma restrição quanto ao conteúdo de uma mensagem MQTT. Para receber uma mensagem, o que a gente precisa? São muito menos informações, eu preciso somente o tópico, ou seja, onde eu vou receber essa mensagem, né? E o QoS, o nível de serviço, o nível de garantia de recebimento que eu quero para essa mensagem, ok? Então, requisitos para enviar, publicar a mensagem, requisitos para receber a mensagem. Vamos passar a ver agora no detalhe todos os itens. Os tópicos. O que é o tópico? Nada mais é do que o local lógico, né, de armazenamento da mensagem no broker. Imaginem o broker lá com várias caixinhas, né? Cada caixinha sendo um tópico e eu tenho lá a minha mensagem armazenada no tópico. Lembrando que não existe histórico, não existem tabelas, né? Existe somente a mensagem corrente em cada tópico. Ele é um identificador textual, né? Esse identificador textual normalmente significando algo em algum idioma, né? Porque eu vou usar uma forma, um descritivo, normalmente que a gente seja humanamente compreensível, até para ter uma lógica, né, na assinatura. Tá? É muito importante que o tópico diferencie letras maiúsculas e minúsculas, e isso pode dar bastante dor de cabeça se você está iniciando com MQTT, então lembre-se. Tópico diferencia letra maiúscula ou minúscula. Um tópico chamado teste todo em minúsculo é diferente de um tópico chamado teste com o T inicial maiúsculo. Cuidado! E a codificação também é importante, a codificação UTF-8. Vamos ver um pouco sobre o UTF-8. Tá? TF-8 é o Unicode Transformation Format 8-bit, né? E Unicode é o Universal Coded Character Set, né? Que são padronizações de codificação de
caracteres. Historicamente, existiram vários formatos, né, de codificação, mas o UTF-8 vem se sobressaindo já, assim, unanimamente como a codificação padrão. Só para dados históricos, né? Em 2012, uma informação aí que você pode encontrar na Wikipedia, a partir da estatística do Google, 65% em 2012 dos sites usavam codificação UTF-8. Em setembro de 2018, esse percentual já era de 92%. Tá? Então tem o gráfico ali comparando, né, com antigos codificações, ASCII, né, W-Europe, GIS, outras. E uma informação mais atualizada, de janeiro de 2019, da W3Techs, 93% da codificação das páginas web usa o UTF-8. Então, o padrão adotado, sem questionamento, né, para codificação. Então, por isso, o MQTT também utiliza esse formato. Vou deixar ali as referências, né, da Wikipedia e da W3Techs. A codificação, então, ela garante o entendimento da informação, né, não corre o risco de ter uma interpretação diferente dos caracteres. A gente sabe aí que em multiplataforma a gente corre o risco daqui a pouco utilizar um caractere que possa ser entendido incorretamente de uma plataforma para outra. Ok? Voltando então, a estrutura dos tópicos. Ela permite a organização hierárquica em múltiplos níveis. Isso é muito interessante, porque no momento que eu tenho uma estrutura hierárquica, eu consigo ter uma árvore, né, para organizar e hierarquizar os meus dados, os meus tópicos. A cada nível dessa hierarquia a gente chama nível de tópico. Eu tenho alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, então, eu tenho tópicos aqui: casa, né, no primeiro nível, sala, temperatura. Então eu tenho um tópico de três níveis de tópico aqui. Eu tenho casa, sala, umidade. Eu tenho casa, sala, ar-condicionado, modo. A gente vai ver que um padrão importante que você tem que observar é planejar essa estrutura de tópico. Não saia de repente criando tópicos assim num primeiro momento. Planeje muito bem. Por quê? Você vai ver que depois, com a criação de muitos tópicos, pode ficar confuso e é interessante planejar essa estrutura, tá? Mais alguns exemplos aqui: casa, suíte, luz, cabeceira, estado; casa, jardim, irrigador, estado, tá? Então, não tem uma exigência para padronização dos tópicos, mas é muito bom você planejar bem a sua estrutura. O separador de nível, né, como nós vimos já, a barra normal, né, é usada para separador. Tá? Cada nível deve possuir ao menos um caractere e, muito importante, um separador sozinho é considerado um nível. Então cuidado para não colocar duas barras juntas, porque cada barra considera mais um nível. Tá? E um recurso muito interessante são os coringas. Então imagine uma estrutura hierárquica, né, onde eu posso, então, supondo que eu queira, aquele nosso exemplo ali, eu quero assinar todos os tópicos da casa. Preciso assinar todos? Não, eu posso usar coringas. Temos dois tipos de coringa. Um coringa de nível único, representado pelo sinal de adição, e o coringa de níveis múltiplos, representado pela cerquilha. Tá? Importante é que eles são válidos somente para indicar tópicos na assinatura. Eu não posso fazer, por exemplo, uma publicação com um coringa para publicar publicar uma mensagem em vários tópicos. Não, eu posso só utilizar coringas na assinatura. Vamos ver mais detalhes sobre o coringa. Coringa de nível único, sinal de adição. Ele pode ser utilizado em qualquer nível, tá? Eu posso explicitar ele em qualquer nível do nome do tópico, e ele corresponde a qualquer conteúdo naquele nível. Vou pegar uns exemplos aqui, ó. Se eu quiser assinar, por exemplo, casa mais, né, temperatura. O que vai me incluir aqui? Por exemplo, casa, sala, temperatura; casa, suíte, temperatura. Não vai incluir, por exemplo, casa, cozinha, porque tem só dois níveis, né? Eu estou especificando três níveis: casa, sinal de mais, qualquer nível, e temperatura. E também não vou incluir, por exemplo, casa, estufa, temperatura interna. Por quê? Porque ele tem um nível adicional. Eu especifiquei só casa, um nível qualquer, temperatura. Então esse com 4 níveis também não vai entrar. O coringa de níveis múltiplos.
ele pode ser usado somente no final para explicitar o tópico, tá? Não posso colocar ele no meio, somente o Coringa de nível único eu posso colocar no meio da descrição. Então ele representa qualquer conteúdo e quantidade de níveis a partir de onde for colocado. Então, no nosso caso aqui, casa, né? Basta eu colocar casa / cerquilha que eu vou assinar todos os tópicos a partir de casa. Então por isso é importante a gente planejar muito bem a nossa estrutura de tópicos, tá? Então eu vou assinar, por exemplo, casa, sala, temperatura, casa, suíte, temperatura, casa, cozinha, tá? Garagem, por exemplo, se eu tiver um tópico garagem não vou assinar porque é diferente da minha especificação. Muito importante, não assine, ou é uma boa prática, que a gente vai depois até ratificar isso também, não assine o tópico a partir da raiz, né? Não assine somente cerquilha, porque você vai estar recebendo todas as mensagens enviadas pelo broker. Você pode dar uma sobrecarga tanto no broker quanto no seu cliente, então muito cuidado. O que são os tópicos especiais? São tópicos que iniciam por cifrão. Quais são as características dele? Bem importante, eles não podem receber publicações de clientes, eles não podem ser assinados com coringas e não há formalização, na verdade, do seu uso. É um recurso que o broker oferece, que foi convencionado para ser utilizado como estatísticas internas do sistema, do broker. Então se convencionou o cifrão CIS / alguma coisa como sendo tópicos internos. A gente tem aqui alguns exemplos, né? O broker clients total, número de clientes, message sent, número de mensagens enviadas, broker uptime, tempo em que o broker está ativo. Então, na documentação do Mosquito, por exemplo, você encontra uma série de itens de exemplo desses indicadores internos. Eu vou deixar o link também na descrição referente ao Mosquito. Alguns deles vão ser iguais para outros brokers, né? Mas como a gente está focando o curso no Mosquito, a gente vai utilizá-lo como exemplo. Dicas aí de boas práticas, bem interessante aí então essas dicas que a gente vai passar para você sobre o uso de tópicos, tá? Então, não inicie a descrição do tópico pelo separador barra. Por quê? Como a barra já conta um nível, eu estou desperdiçando um nível, eu estou tornando a minha estrutura de tópicos mais complexa do que o necessário. Então, comece sempre com o nome, tá? Não inicie uma estrutura com barra. Lembre que o separador sozinho já constitui um nível, né? Então não tem por que desperdiçar um nível. Não use espaços no nome do tópico. Embora o protocolo permita, o risco não compensa. Por quê? O UTF-8 possui muitos tipos de espaços e você pode eventualmente confundir, por exemplo, desde o erro mais simples, colocar 1 ou 2 espaços ou 3 espaços na digitação, ou por algum motivo esse espaço não ser o mesmo espaço nas diferentes plataformas, você está gerando um risco não justificável. Então não use espaço. Use um hífen, use um sublinhado, mas não use espaço. Outra sugestão também, use a descrição com letra maiúscula ou minúscula também, para você criar o seu tópico. Só lembre depois de usar corretamente essas letras para não confundir. Mantenha um nome curto e conciso, porque o nome do tópico é incluído em cada pacote, ou seja, você já está onerando o seu tráfego com o nome do tópico em cada envio. Então não tem por que você usar nomes longos para ter um tráfego desnecessário. Use nomes concisos, suficientes para o tópico ser compreensível. Limite-se a caracteres alfanuméricos e cuidado com o uso de símbolos, principalmente caracteres não imprimíveis. Não use isso. De novo, nem sempre só porque algo é possível quer dizer que seja prático utilizar, ok? O protocolo permite usar caracteres quaisquer? Sim, mas não use. Você vai estar gerando de novo um risco desnecessário. Limite-se aos caracteres alfanuméricos, letras maiúsculas, minúsculas, um ou outro item de símbolo como um hífen, um sublinhado e os números. Então não gere dor de cabeça desnecessária.
Uma sugestão: inclua a identificação do cliente no tópico, o cliente gerador da informação. Por quê? A gente vai ver depois adiante que isso vai auxiliar na política de segurança. A gente vai explicar como, mas é uma boa sugestão. De novo, não assine o tópico cerquilha, você vai estar gerando uma sobrecarga de mensagem que pode derrubar tanto o seu cliente quanto o broker. Você vai estar recebendo todas as mensagens enviadas pelo broker, então não assine cerquilha. Planeje a estrutura de tópicos, tenha em mente um padrão específico, mas que seja flexível, prevendo expansão. Então, invista tempo, né, na definição do seu padrão de tópicos. Crie tópicos específicos e especializados. Aqui eu dou um exemplo. Vamos supor que eu tenha lá um DHT22, que é um sensor que pode me fornecer medição de temperatura e umidade. Eu não vou usar, por exemplo, lá um Casa Suite Temp-Umi. Não, eu vou usar um tópico específico para cada informação. Então o tópico temperatura é a temperatura. O tópico umidade é a umidade. Aí você vai perguntar: tá, mas o sensor lê os dois, eu vou publicar em 2 tópicos? Sim, você vai publicar em 2 tópicos. Então eu tenho lá o meu sensorzinho, né, conectado na rede, lendo só com um DHT22, lendo umidade e temperatura. Vai publicar nos 2 tópicos? Sim. Crie tópicos especializados. Agora falar sobre QoS, que eu gosto muito, na minha opinião, é o principal diferencial, eu sempre repito isso, né, do MQTT. Tá? Ele define o nível de garantia de entrega de uma mensagem ao subscriber. Por que o subscriber? Porque você vai entender o porquê. A definição, a escolha do QoS vai impactar diretamente no fluxo de tráfego. Eu vou te mostrar como funciona o fluxo para você entender. Se você procurar na internet, vai ver que é difícil você encontrar um diagrama como eu vou te mostrar, mas vamos lá. O QoS esperado para o envio da mensagem é definido pelo publisher. Quando um publisher envia uma mensagem, ele define o QoS, que no seu entendimento é o nível máximo de QoS que o serviço vai executar. Já o QoS no recebimento é definido pelo subscriber. Então isso é muito interessante. Eu posso fazer o meu publisher enviar a mensagem com o QoS 2, que é o mais alto, mas o meu subscriber quer receber a mensagem com o nível 0. Então esse é o nível real de execução do serviço. Então, muito importante, o nível de serviço. O QoS do subscriber pode ser inferior ao definido pelo publisher. Então lembre-se disso. Quais são os níveis? Vamos ver no detalhe cada um deles, né? Eu tenho o nível 0, que é o at most once, no máximo uma vez. Por que me garante esse serviço? Na verdade não garante nada, né? Porque a função do QoS 0 é enviar a mensagem uma única vez, né? Ou seja, a mensagem será entregue até uma única vez. Depois você vai entender no fluxo por que isso. Só que em até uma vez está incluso nenhuma vez. Então o QoS 0 pode gerar falha de mensagem, sim. Já o QoS 1, que é o at least once, pelo menos uma vez, ele garante que a mensagem será entregue ao menos uma vez, porém pode ocorrer entrega duplicada, triplicada, quadriplicada. Okay? Isso é importante também. O QoS 1 garante a entrega, só que eu posso ter uma sobrecarga de mensagens. Vamos explicar por que isso. E temos o QoS 2, que é o mais preciso, que é o exactly once, é exatamente uma vez. O protocolo garante que a mensagem será entregue uma e somente uma vez. Vamos ver na prática então esse diagrama, que eu acho que vai ser bem interessante para você entender. Vamos ver o fluxo de publicação do publisher ao broker. Vamos lá. O publisher vai publicar uma mensagem no broker e isso é o nível QoS 0, tá? At most once. Ou seja, a minha mensagem pode chegar no máximo uma vez ou pode não chegar. Entendam por que pode ocorrer a perda da mensagem? Porque simplesmente o publisher enviou a mensagem e não toma mais conhecimento sobre isso. Se essa mensagem não chegar no broker, ela se perde, ok?
Agora, evoluindo o protocolo, eu tenho o nível 1, pelo menos uma vez, at least once. Qual é a definição no protocolo? Esse envio que o publisher faz, ele recebe um retorno do broker. Por que o nível 1 pode gerar duplicidade? Por quê? O publisher manda. Se ele não receber retorno do broker, ele vai enviar de novo. Se ele não receber, ele vai enviar de novo. Então ele fica enviando a mensagem até que o broker retorne publicação recebida. E ele então confirme o QoS nível 1. Ok? Então, por isso, então, você agora entende por que um QoS 0 pode perder mensagem, porque ele só envia e não espera nenhum retorno. Porque o QoS 1 pode ter mensagem recebida duplicada, porque ele fica enviando. Se não receber um ok, ele continua enviando. E o QoS 2, olha que interessante, eu tenho 4 processos de envio. Eu tenho então igual, né, a publicação da mensagem pelo publisher, o retorno do broker, publicação recebida, o publisher envia novamente, publicação encerrada, ou seja, legal, eu não tenho mais nada para enviar. E o broker responde, ok, eu recebi, vamos dizer assim, o teu encerramento da publicação. São 4 pacotes trocados no QoS 2. Então agora você tem a exata noção de qual o tráfego gerado em cada nível de serviço. Isso é importante depois para a gente escolher, afinal, qual QoS vai ser usado. Lembra lá da primeira aula, quando a gente falou que o MQTT foi concebido para usar os recursos restritos com inteligência, não desperdiçar tráfego. Então, eu vou usar o QoS 2, por exemplo, quando uma mensagem for muito relevante, eu tenho que garantir o recebimento uma única vez. Mas vamos ver agora o fluxo do broker para o subscriber. O que muda? Na verdade, nada. Olha só. A diferença é que quem inicia a comunicação é o broker, então ele faz lá o envio da mensagem, né, que é o S0, enviou para o publisher. Se o publisher não recebeu, perdeu. Envio no máximo uma vez, né? At most once. QoS 1, mesma coisa. Ele fica enviando até o publisher responder. Recebido. Da mesma forma, o broker pode ficar enviando e chegar repetidas vezes ao publisher. Por quê? Enquanto o broker não receber o retorno, né, ele não vai parar de enviar a mensagem. Legal? E o QoS 2, da mesma forma, né, os 4 pacotes. Envio, confirma o envio, informa o encerramento do envio e confirma o encerramento do envio, QoS 2. Ok? Então, agora você entende também porque é o QoS do subscriber. Tá errado aqui. Broker, publisher, copiar colar, viu? Não é publisher, é subscriber. Então, aí você entende por que o QoS do subscriber que define o nível de serviço. Porque não me adianta nada eu mandar um QoS 2 do meu publisher se eu quero receber no meu subscriber com um QoS 0. Da mesma forma, o nível máximo de serviço é o do publisher, porque não me adianta especificar, por exemplo, que o meu subscriber quer receber nível 2 se a minha garantia de envio do publisher não é nível 2. Ok? Então, tenha em mente o seguinte, o QoS definido no publisher é o maior nível que a comunicação vai ter, porém quem limita é o QoS do subscriber. Ok? Então, se eu tiver um nível 2 publicando e um nível 0 recebendo, meu serviço é nível 0. Se eu tiver um nível 1 publicando e um nível 2 recebendo, o meu nível é 1. Ok? Entendido? Acho que esse esquema vai explicar bem aí o entendimento. Só lembre, então, esse publisher não é publisher. Este publisher é um subscriber. Qual nível de QoS utilizar e quando? Então, sumarizando aí. Nível 0, quando as minhas conexões são estáveis, não tem um risco de perda de dados. Se essa perda ocorrer, ela é aceitável, eu posso perder eventualmente alguma mensagem. E as mensagens não precisam ser persistidas, ou seja, se eventualmente essa mensagem for perdida, eu não preciso mantê-la para tentar
uma tentativa posterior. Quando é que eu vou usar QoS 0? Por exemplo, quando eu estou usando um sensor que está só monitorando, ele frequentemente está mandando essa mensagem, eu posso de repente perder uma ou outra leitura de temperatura, não é crítico. Tá? O nível 1, at least once, quando todas as mensagens precisam ser recebidas, mesmo que eventualmente duplicadas, ou seja, eu preciso estar a par da informação que eu estou recebendo, até posso receber duplicidade, não impacta no modelo do cenário do processo. E também o tráfego adicional gerado por eventuais mensagens duplicadas é mais aceitável do que o tráfego gerado pelo QoS 2, também é importante. Você vai pesar o que é mais barato para você. Receber eventualmente alguma mensagem duplicada, mas lembre que você está falando somente em 2 pacotes, né, por envio, ou implementar um QoS 2 que vai trabalhar cada requisição com 4 pacotes, né? Sendo que de repente essa informação não é tão relevante, então você vai definir, vou usar um QoS 1 e eventualmente ter uma informação duplicada, ou não, vou usar um QoS 2 e eu vou ter toda essa sobrecarga de tráfego. Então, quando usar o QoS 2? Quando a precisão no recebimento da mensagem é crítico. Cenário M2M, eu tenho um sensor que vai me disparar um processo industrial e eu tenho que garantir que aquela informação é precisa. Não posso correr o risco de disparar um processo 2 vezes, não posso correr o risco de não disparar um processo, então o QoS 2 é para isso. Garantia de envio e recebimento. É importante também observar, agora você entende por quê, né? A sobrecarga de tráfego e processamento desses 4 pacotes é justificável, porque a prioridade na precisão do recebimento justifica o tráfego. Ok? Então explicado aí essas sugestões de quando usar qual QoS. A opção Retain, que também é um item muito interessante para a gente usar na prática. Ela indica ao broker para armazenar uma mensagem. Vai ser armazenado o tópico, o conteúdo e o QoS dessa mensagem. Mas André, você não falou que ele não armazena? Sim, ele não armazena, exceto opção mensagens com opção Retain. Por tópico eu posso ter somente uma mensagem com Retain, tá? Então eu envio a mensagem Retain, aquela passa a ser a mensagem Retain, não posso ter mais de uma. Qual é a grande diferença de uma mensagem com Retain? Que os novos subscribers, eles receberão a mensagem imediatamente. Na prática a gente vai ver isso. No momento que eu conectei e assinei o tópico, eu já recebo a mensagem Retain. Então, para que isso? É muito interessante porque eu não preciso fazer meu cliente ficar esperando a próxima mensagem. Imagina que eu tenho uma atualização de informação a cada 5 minutos e conectou. Poxa, eu não vou deixar aquele publisher aguardando 5 minutos até a próxima mensagem. Eu publico elas com o Retain, que assim que ele conecta já recebe. Então esse é um uso bem prático, bem interessante. Muito importante que a mensagem com o Retain não é necessariamente a última do tópico. Vamos ver na prática isso, como é que funciona. Como é que eu altero então uma mensagem com o Retain? Como é que eu descarto uma mensagem com Retain? Eu publico uma nova mensagem com Retain com 2 opções. Se eu publicar uma mensagem com Retain com conteúdo, ela sobrescreve a mensagem antiga e essa passa a ser a nova mensagem Retain. Ou eu publico uma mensagem com Retain sem conteúdo, tá? Isso faz com que o meu broker exclua a mensagem Retain daquele tópico. Agora a gente vai ver então a nossa demonstração prática, né? Porque em todas as aulas a gente faz a demonstração prática. Vamos ver então os processos de assinatura de tópicos, o uso dos coringas e tópicos especiais, a opção Retain, utilizando, claro, o nosso broker Internet e Coisas. Vamos lá para a nossa prática. Eu estou usando esse formato de sempre colocar prática nas aulas, né, para que não fique uma aula monótona, para que você sempre tenha essa experiência prática do conteúdo que a gente viu na aula teórica. Então, na primeira aula eu apresentei para vocês aqui o MQTT Box, usando o ambiente do Mosquito, teste.mosquito.org. Né? Na segunda aula eu apresentei então esse ambiente do Internet
coisas.com.br para você utilizar também. É um ambiente bem interessante, né? Gratuito, 24/7 disponível para você utilizar nos seus testes. E lembrando também que a gente tem tópicos, né, explicado no detalhe lá na aula 2, que fica gerando dados fictícios para você fazer os seus testes. Bom, vamos lá. Iniciar então assinando um tópico: internet e coisas /example /text. Esse é um dos tópicos que a gente gera conteúdo automaticamente. Então vamos lá, olha só. Primeira coisa que aconteceu, viram que imediatamente ao assinar o conteúdo chegou, porque é um tópico que a gente publica com a opção Retain. Vamos ver agora os coringas para a gente utilizar. Aqui eu explicitei o nome, certo? Vou fazer agora o seguinte: eu vou assinar, tirar aqui, ó, Example Text, vou utilizar o nosso coringa de nível único e vou assinar. Será que eu vou receber alguma coisa? Não, porque eu não tenho nenhum tópico que seja só internet e coisas / alguma coisa. Não tenho nenhum tópico desses. Eu tenho um nível a mais sempre. Agora, se eu fizer, por exemplo, /text, o que vai acontecer? O meu segundo nível ali, ele vai acertar qualquer coisa. Então, no momento que eu faço o subscribe, ela lá já vem o nosso tópico aqui, ó, Example Text. Estou assinando ele com um coringa de um nível. Agora o que eu posso fazer também, olha só, eu vou tirar isso aqui e vou assinar tudo a partir de internet e coisas, como colocando no final a cerquilha, o nosso coringa de níveis múltiplos. E assim que eu assino, olha só, todos os itens, ó, o nosso integer, o toggle, o JSON, vindo todos os dados, ó, text, tá? Porque eu estou assinando tudo a partir de internet e coisas. Legal? Eu vou fazer uma coisa aqui, só para você ver. Eu vou assinar tudo. Olha só. Claro que como esse nosso ambiente de teste não tem muito tráfego, né, eu posso fazer isso, mas olha só. Vem tudo. Então eu tenho lá o tópico, os nossos tópicos do example, né? Tenho aqui o tópico example status, ó, que ele é um retain também. Claro que como eu tenho pouco volume aqui de tráfego, tá tranquilo, não tenho sobrecarga nenhuma. Mas imagine, por exemplo, não faça isso, tá? Mas, por exemplo, assine o tópico com cerquilha lá no test.mosquito.org. Você vai ver que vai ser um tráfego bem pesado, bem com muito volume, porque todo mundo está testando, né? Então não assine tópico cerquilha, ok? Outro exemplo aqui. Vamos agora os nomes que eu comentei lá os tópicos especiais. Olha que bacana. Eu vou assinar aqui, ó, sys /cerquilha. Só para ter uma ideia, então, desses itens de sistema. Olha que legal. Então o Mosquito passa uma série de informações para a gente, ó. Broker bytes sent, bytes received. Olha que legal. Ó, bytes sent, bytes received, bytes sent. Ele periodicamente manda esses pacotinhos, olha que legal. Deixa eu ver se ele vai... Ah, aqui, ó. A cada 15 minutos, ó. Ele também tem a cada 5 minutos. Então, assim, são informações de sistema, tá? A gente não pode publicar esses itens com... A gente não pode publicar nesses itens, tá? E também, para fazer a assinatura desses itens, né, você tem algumas restrições, tá? Então aqui a gente está assinando todos os itens, né? Tá vindo as informações, ó, bytes sent, bytes received, tá? O Mosquito, então, para não ficar assim contraditório com o que eu falei, tá? Como não tem um padrão nos tópicos com o cifrão, o Mosquito especificamente permite, vejam que eu assinei aqui o tópico com um coringa, tá? Isso depende do broker, tá? Então pode ocorrer que o broker não permita assinar tópicos com cerquilha. Então lembrando, não existe uma padronização para a cerquilha, existem as boas práticas ou existem os padrões que o mercado instituiu, ok? Então por isso eu consegui assinar no Mosquito o cifrão sys /coringa
de nível múltiplo, ok? Agora o espaço, olha só, vamos supor, deixa eu fechar meu subscriber, eu vou botar um publisher. Vamos supor que eu queira publicar o seguinte: sensor temp 1, e o valor dele é 25, temperatura 1. Vai aceitar? Vai aceitar, publicou. Ok? Mas olha só, eu tenho um espaço aqui. Quem me garante que eu não digitei eventualmente 2 espaços? Quem me garante que no TF8 esse espaço vai ser o mesmo espaço que eu vou digitar em uma outra plataforma? Então, muito mais simples e garantido fazer o seguinte: eu vou botar um hífen no tópico, eu vou usar um underline no tópico. Ah, é letra? Beleza, temp A, temp B, ou posso fazer assim, ó, temp sala, ok, fica legível, olha só, usando maiúsculo e minúsculo, mas não use espaço, não gere fontes de problema desnecessárias, ok? Muito bem, vamos ver agora a parte do retain. Retain é bem interessante. Vamos lá? Deixa eu dar um exemplo aqui. Deixa eu publicar, por exemplo, deixa eu assinar um tópico chamado teste retain. Legal? Eu assino e não vem nada, porque eu não tenho nada publicado com retain nesse tópico, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, deixa eu adicionar um publisher e vou colocar aqui então test/retain, legal? E vou publicar aqui um conteúdo qualquer, teste, legal? Vou publicar, olha só, publicando sem retain, olha o efeito. Publiquei, ok. Só que quando eu entrar no meu subscribe, ele não vai receber, porque ele não estava assinando no momento que foi publicado. E como eu não defini retain, ele não vai receber. Agora, deixa eu parar aqui. Vou publicar a mesma coisa com retain. Deixa eu escrever aqui, ó, retain. E publiquei. O que vai acontecer? Para o tópico teste/retain, essa minha mensagem agora é a retain. Até que eu sobrescreva ou desabilite, essa será a primeira mensagem enviada sempre que um subscriber assinar. Olha só, subscribe, recebi direto o retain, ok? Agora olha que curioso. Vou fazer o seguinte, eu vou desmarcar retain e vou publicar aqui, ó, última, ok? Essa é a minha última mensagem. Publiquei. O que você acha que vai acontecer quando eu assinar? Vou assinar subscribe. Olha qual mensagem virá. A mensagem do retain. Então, por isso eu expliquei, não necessariamente será a última mensagem, a de retain. Olha só, eu posso agora, vamos lá, publicar a última. Publico última. Beleza. Agora, se eu desconectar e conectar de novo, quem vem é a retain. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou habilitar minha retain aqui, ó, e vou botar, por exemplo, a retain 2, legal? E publico. Ah, ok. Recebi, legal, porque estava conectado. Agora, se eu desconectar e conectar de novo, quem vem? Retain 2. Eu atualizei a minha mensagem retain, ok? Deixa eu parar. Eu quero tirar a mensagem retain desse tópico. Muito simples, eu publico uma mensagem retain no tópico vazia, olha só, pronto. Agora, quando eu fizer o subscribe, não vem nada, desabilitei mensagem de retain, entendido? Então, esse aí é o nosso exemplo do retain. Mais umas demonstrações práticas, então, com o MQTT Box e o nosso broker Internet e Coisas. Essa foi a nossa demonstração prática. Nós vimos então nessa parte 3 as mensagens, tópicos, a estrutura de tópicos, boas práticas aí de nomenclatura de tópicos, a qualidade de serviço, o QoS, as várias opções, como funciona o QoS, o que implica em tráfego, cada um dos níveis de QoS, 0, 1, 2, a opção retain, como funciona, e essa nossa demonstração prática que a gente acabou de fazer. Esse então é o fim da nossa parte 3 e na próxima semana, na aula 4, nós vamos ver a sessão e persistência,
mais o enfileiramento de mensagens, que é um recurso que vai nos permitir, mesmo ocorrendo a desconexão do cliente, receber as mensagens postadas, né, pelo broker durante essa desconexão. A persistência de conexão, um recurso que permite ao broker e ao cliente estarem cientes da conexão e permite ao broker também utilizar o recurso da última vontade, que é bem interessante, a gente explicou já na primeira aula, onde um cliente define uma mensagem para, caso ocorra uma desconexão anormal, o broker notifique a todos aqueles clientes da desconexão. Então esse será o nosso tópico da próxima aula. Eu quero agradecer então por nos prestigiar, por estar acompanhando esse curso. Pedir mais uma vez para você deixar o like, comente no vídeo as suas dúvidas, coloque seus questionamentos, eu procuro responder todas as perguntas, né? Deixe seus comentários, divulgue nas suas redes sociais, assine o canal se você ainda não é inscrito. Espero você na próxima aula, na próxima semana e muito obrigado. Até a próxima! Essa foi mais uma aula do nosso curso de MQTT com conteúdos teóricos e práticos em todas as aulas. Divulgue, continue nos prestigiando e muito obrigado. Até a próxima!